O tema dos 144 mil, longe das igrejas pentecostais tradicionais e longe da linha pré-tribulacionista, é um assunto incrível, revelador, emocionante, nos linka com várias coisas das Escrituras. Isso porque a linha pré-tribulacionista e as igrejas pentecostais, com as suas doutrinas, elas bloqueiam as revelações das Escrituras. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo 3 cartas do apóstolo Paulo, onde ele está falando dos 144 mil, mesmo sem ler o livro do Apocalipse. Muitas coisas que Paulo, João, Pedro falaram, elas são confirmadas no livro do Apocalipse. Até a carta de Tiago, coisas que ele falou, o Senhor Jesus confirma lá no livro do Apocalipse e acrescenta revelações. Então, vamos para a leitura do Apocalipse 14, só para você se lembrar da descrição que Deus dá dos seus 144 mil selados. Olhei, e eis o Cordeiro de pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Logo de cara, o Senhor Jesus já começa a mostrar o efeito do arrebatamento da igreja, que aconteceu após o Apocalipse 13 inteiro, ou seja, no final da grande tribulação, e já começa revelando aquele selamento dos 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, do Apocalipse 7, porque eles foram selados na testa. E aqui fala que esses 144 mil têm o nome do Pai e do Filho na testa. As pessoas podem interpretar que esse selamento aqui está falando daqueles que ficaram na grande tribulação e que os judeus também foram selados, mas a igreja que supostamente foi arrebatada no mistério, dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 4, não sei como, é mistério, é herético, mas é um mistério deles, só eles entendem isso, só funciona entre eles. E aí a igreja também foi selado, então eles vão dividindo vários povos, várias classes, vários selamentos, vários arrebatamentos, vários momentos de tudo. Então, logo de cara, no verso 1 já tem essa revelação. E olha só a descrição deles. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, povos, línguas e nações. O próprio livro já diz pra gente que muitas águas são povos, línguas e nações. De onde saem os eleitos de Deus, os que ouvem o evangelho e atendem o chamado, e da onde saem também os falsos profetas, os ímpios, povos, línguas e nações. No capítulo 1, Jesus, como voz de trombeta, João diz que ele falava com voz como de muitas águas. Quer dizer que a voz de trombeta do Senhor Jesus e a voz de muitas águas é ele falando por intermédio da igreja, ou a igreja falando pelo Espírito dele, muitas águas, povos, línguas e nações, falando e tocando trombetas. Essa é a conexão do livro do Apocalipse. Isso é o brilhante do livro. Nem precisando ir muito para a lei, para os salmos e para os profetas, embora isso seja muito importante, você já tem essa conexão. O Senhor Jesus com voz como de muitas águas, os 144 mil com voz como de muitas águas. Não são só de 12 tribos de Israel, sendo somente lá da geografia de Israel e erroneamente chamando eles somente de judeus. São povos, línguas e nações. E aí diz, ouvi uma voz como de muitas águas, como voz de trovão, assim como a voz do Senhor Jesus é de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Eles têm harpas, eles tocam, assim como os 24 anciãos têm harpa, assim como os vencedores da marca da besta. No Apocalipse 15, vão estar cantando um cântico novo, que é esse daqui também, é o mesmo cântico. O Apocalipse 15 revela mais coisas sobre o Apocalipse 14, porque é assim que o Senhor trabalha em toda a palavra, principalmente no livro do Apocalipse. O capítulo 12 acrescenta coisas no capítulo 11. O capítulo 13 acrescentam coisas no capítulo 12. E assim vai se desenrolando a profecia. Os vencedores da marca da besta têm harpas nas mãos. Aqueles que vieram da grande tribulação têm o selo de Deus, têm vestes brancas, estarão com o Cordeiro, está tudo conectado. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Toda essa descrição aqui já mostra que o Senhor está falando da sua esposa, através de um número simbólico profundo, que tem testemunhos desde a criação
Até no nome de Adão tem esse 1440, que é o valor numérico da palavra Adão, homem, no hebraico. Isso não é por acaso. As letras hebraicas são importantíssimas e elas têm números. Em Israel, até os dias de hoje, eles usam as letras como números. Até na parte de mencionar as tribos, a ordem em que Deus menciona as tribos e as tribos que estão faltando, até nisso tem revelação. Só que, para a linha pré-tribulacionista, nada disso importa. Porque para eles não importa, detalhes não importa, revelações e conexões. O que importa é um ídolo estar no coração deles e eles falarem: nós somos dignos, nós somos melhores do que os outros, nós vamos ser arrebatados na frente deles, nós vamos ressuscitar na frente dos profetas, nós vamos fazer bodas enquanto os do Apocalipse 7, que dão testemunho do céu, do nome do Senhor, com a sua própria vida, que amam o Senhor até a morte, esses ficam sem bodas, esses sofrem a ira de Deus. O Senhor Jesus abre os selos, derrama a ira em cima do seu próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo estará na terra convencendo os homens, mas eles dizem que foi retirado, o Espírito Santo subiu, foi retirado da terra, e aí o Espírito Santo age agora lá da terra, no céu, e não age mais dentro do homem, porque senão Deus estaria derramando a sua ira em cima do seu Espírito Santo, e Deus não pode fazer isso. Então é uma nova ação do Espírito Santo, é uma nova invenção que o Espírito Santo vai agir lá do céu, convencendo a sua igreja na terra. E há quem diga também que aqueles que ficaram não serão da igreja, serão parte dos salvos que vão reinar com Cristo, mas não fazem parte da esposa. Ou seja, veja bem, se você ouvir todas essas asneiras sendo falada nos púlpitos, sendo escritas em livros e sendo vendidas, comercializadas, e se você não sentir dores de parto, veja mesmo se o Espírito Santo está em você, perceba se você realmente nasceu de novo, se você já não caiu na fé faz tempo. Como que pode você ouvir tanta besteira e falar que tudo isso é normal? O que importa é amar Jesus. Quem ama Jesus não fala tanta besteira assim. Não divide ressurreições em vários momentos, arrebatamento em vários momentos, não divide vários povos, várias classificações, como se a igreja subiu, o outro tanto que ficou na terra é uma outra parte da igreja, e os judeus é um outro povo que também vão fazer parte dos salvos, mas não parte da igreja, e vai dividindo tudo, e dia de Cristo é uma coisa, dia de Deus é outra. Colocam a grande tribulação como ira de Deus, quando nenhum texto da palavra afirma isso. Aí eles vão distorcendo tudo, só para no final o arrebatamento ficar como um ídolo na mente das pessoas e elas morrerem, porque elas vão morrer na grande tribulação, elas vão apostatar, e o sangue de muitas dessas pessoas vão estar nas mãos dos ídolos, ou seja, dos pastores, daqueles que Deus reprova. Veja que os 144 mil, eles não estão contaminados com mulheres, porque você deveria parar para pensar, usar pelo menos 1% do seu cérebro e perguntar: mulher contamina o homem? Porque aqui não está falando de uma contaminação por causa da mulher ser impura, ser uma mulher que não é cristã. Aqui está falando que a contaminação está ligada à virgindade. Logo, uma pessoa que não é virgem está contaminada. Essa regra só vale para os judeus? Esses judeus não estão contaminados com mulheres porque eles são virgens. O texto não diz que eles não estão contaminados com mulheres impuras. Então, você deveria parar para pensar nisso. E por que só a mulher que estaria contaminando o homem? O homem não pode contaminar a mulher? E por que Deus não chamou nenhuma judia aqui? Mesmo no ministério da Nova Aliança, Deus está agindo mais ou menos como ele agia na Antiga Aliança? Que coisas horrorosas! O livro do Apocalipse já revela o que são mulheres, quais são as mulheres contamináveis. O que significa virgindade, ainda mais num livro simbólico. O que fazem com a palavra de Deus é um absurdo. Eles estão pisando em cima das escrituras e eles não sentem vergonha. Pensa que eles têm vergonha de ouvir isso? Eles não têm vergonha. Eles falam: Apocalipse 3:10. Escuta tudo isso. E não sei o que. Jogam outro texto como se você não tivesse falado nada. Tudo que você falou entrou no ouvido deles, aí coçou. Eles vão atrás dos mestres que vão falar coisas agradáveis para eles. Sendo que, pela própria leitura e descrição, você já poderia fazer perguntas sábias aqui. E, portanto, o selamento do povo, 12 mil de cada tribo, não é coisa literal. É tudo para mostrar numerologias. Já que Deus finaliza a profecia assim, vamos ser coerentes.
A esposa do Cordeiro está no Apocalipse 21 e 22, através de uma cidade, refletindo quem é a esposa de Deus. E ali tem 12 fundamentos, 12 portas, que são as 12 tribos de Israel. As pessoas vão ter que entrar pelas portas se quiserem ter acesso à árvore da vida, ou seja, vão ter que entrar por uma das tribos. E imagine literalmente você tendo que passar por uma das portas para você ter acesso à árvore da vida. Por que você tem que passar por uma das tribos? Deus mesmo fala. As portas são as tribos de Israel e o muro tem 144 côvados. Côvados é medida de homem, ou seja, o muro tem o número 144. Não fala se é de largura, de altura, espessura. Não fala porque existe uma lógica para isso. E ali está a esposa, ou seja, aí a pessoa chega aqui e quer literalizar tudo. Como se mulher, um casamento diante do Senhor, contaminasse o homem. Porque aqui a contaminação está ligada à virgindade. Aí essas pessoas, esses judeus, que não têm dolo na boca, são irrepreensíveis, aprendem um cântico que ninguém pode aprender, não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Ou seja, se é tudo literal, então uma pessoa virgem não teve relação, se santificou mais, ficou mais diante do Senhor, e essas pessoas aqui estarão vivas no mesmo momento em que supostamente a igreja vai ser arrebatada. Mas esses judeus ficam, e a igreja que está contaminada porque não é virgem, teve relações, sobe, primeiro gentil e depois judeu. Sempre as promessas de Deus foram faladas primeiramente para o judeu, primeiramente para as duas casas de Israel. Depois os gentios entram como coparticipantes disso, mas eles não entram como um corpo aleatório, fazendo parte de uma outra corporação fora das 12 tribos. Os gentios vão ter que entrar por uma das casas. Se não é pela casa de Judá, é pela casa de quem? De Israel. Quem é Israel? Jacó. E existe um sentido profético para você entender tudo isso. É necessário que os gentios, que são filhos de Abraão, também sejam filhos de Israel. A palavra não fala os filhos de Israel, aí a gente é tentado a olhar para os filhos de Abraão e pensar na igreja, e olhar para os filhos de Israel e pensar no Israel literal. Só que veja que Deus está juntando tudo. Deus está conectando tudo. Se Deus promete as coisas primeiramente para o povo de Israel, é porque eles estavam ouvindo as promessas diretamente da boca dos profetas. Depois essa promessa iria recair sobre os gentios. Tanto é que o Senhor Jesus confirma isso. Ele vem primeiro em Israel, prega primeiro para os judeus, ele não vai para os samaritanos. Está escrito isso em Mateus 2 vezes. Aí Jesus morre, ressuscita e prega primeiro em Jerusalém, derrama o Pentecoste primeiro para os judeus, e na hora do arrebatamento tem que ser primeiro gentio e depois judeu? Isso é um cúmulo da heresia. E como eu disse para vocês que os gentios têm que fazer parte de Israel para serem filhos de Abraão, e eu não estou falando do Israel segundo a carne, nem estou falando de obras da lei, isso é muito claro, né? Tem que tomar cuidado com os espantalhos criados pela linha pré-tribulacionista e até mesmo por calvinistas. Anota esse texto porque esse texto é chave. Esse texto ele faz a transição das promessas feitas a Abraão e a sua descendência, que é primeiro Cristo e depois o seu corpo. E as promessas feitas para as 12 tribos, que aí entram os gentios por intermédio da casa de Israel, que são as 10 tribos. Veja bem, não tem como fugir desses textos. Gênesis 35, a partir do verso 9. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás de Jacó, porém Israel será o teu nome. E logo em seguida, no mesmo segundo, Deus disse... E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Aqui na palavra fecundo já tem o nome Efraim embutido aqui. E aí eu vou explicar rapidamente o porquê. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Veja, uma nação, Israel, segundo a carne, as 12 tribos, que vão receber a lei de Deus por intermédio de Moisés, que vão ser sombras da realidade do futuro. Uma nação sai de Israel, e quem é essa multidão de nações? Que logo em seguida Deus fala, reis procederão de ti. Tá vendo? De Jacó, dos lombos dele, vão sair os gentios, não segundo a carne, mas não segundo o sangue, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós nos tornaremos filhos de Israel para nos tornarmos filhos de Abraão.
E aqui o nome Efraim, pelo menos a raiz do nome, vai aparecer porque é através de Efraim que Deus vai trabalhar com as 10 tribos para que os gentios entrem de maneira espiritual, mas entrem para fazer parte das 10 tribos para se tornar um novo Israel de Deus, que é o Israel segundo o Espírito, que é o que o apóstolo Paulo distribui em várias cartas suas. E aí, tá difícil de entender isso daqui? É um texto que a gente simplesmente abandona, joga fora? Então, as promessas foram feitas primeiro para Israel. E Paulo, já no tempo avançado, aonde ele está falando com um povo que era chamado de judeus e não tinha ali uma compreensão completa entre eles, Paulo fala, as promessas foram feitas primeiro para judeu e depois para gentil. Sempre se cumpre primeiro em judeu, depois em gentil. Mas na hora do arrebatamento, Deus não vai tratar assim. Porque na hora do arrebatamento é um povo que estará pronto para ser glorificado e fazer parte da esposa do Cordeiro. Então não vai ser primeiro judeu e depois gentil. Muito menos primeiro gentil e depois judeu. Eles vão ser transformados juntos em um só momento, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, vai acontecer o arrebatamento e um único arrebatamento em um único momento. Isso é a palavra de Deus, ok? Você entendeu isso daqui? Agora eu vou fazer as conexões rápidas nas cartas de Paulo, sem entrar em muitos detalhes, por causa do tempo que eu gastei na introdução. E essas conexões que eu vou fazer, eu já fiz no canal várias vezes, só que agora eu posso fazer de maneira mais rápida e objetiva para conduzir as pessoas para outros estudos, ok? Aqui começam as conexões que vão provar que tudo que eu falei antes é verdadeiro. Efésios 2, a partir do verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem ressuscita junto com Cristo? Não ressuscita ao terceiro dia? É claro que a ressurreição da igreja é na sua vinda. Cristo, ele é as primícias. E no plural, porque ele tem um corpo para ressuscitar, mas primeiro é ele, e depois aqueles que são de Cristo na sua vinda. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20 até o verso 23, usando a palavra primícias, que faz parte de uma das festas, antes de falar da trombeta, que é a festa logo após o Pentecoste. Primícias e Pentecoste são festas que estão juntas, viu? Aliás, o Pentecoste e primícias fazem parte da mesma festa, porque é o tempo das colheitas. Depois do Pentecoste, vão ter trombetas, são 7 trombetas. Paulo não vai falar que são 7 trombetas, mas ele fala que no ressoar da última trombeta, a igreja é arrebatada. E quando se tocar a última trombeta, vai se cumprir o dia da expiação, que é a sexta festa, para o povo ir com seus pecados expiados de uma vez por todas, com o corpo glorificado, para subir à festa dos tabernáculos. Isso é palavra de Deus. E aí, qual é a conexão aqui? A conexão nós vamos ter no livro do profeta Oséias. Nem sempre Paulo vai citar o nome do profeta e falar daqui que eu estou pegando a referência. Em algumas vezes ele vai fazer, em outras não. Porque, aliás, as cartas de Paulo era para a igreja ler junto com os profetas. Então, eles iriam se lembrar. Por exemplo, agora vamos em Oséias, capítulo 6, e vocês vão ver as mesmas palavras. Oséias 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos levantará. A palavra ressurreição não existe no Antigo Testamento, no hebraico. Nos levantará e viveremos diante dele. Daqui Paulo está tirando o que ele falou lá em Efésios 2, versos 5 e 6. Não é? E logo em seguida diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque a igreja vai falar de ressurreição, vai falar da vinda do Senhor, vai repetir as palavras de Paulo, mas elas não prosseguem conhecer ao Senhor. Então elas acabam conhecendo doutrinas humanas, que são águas sujas que contaminam a palavra de Deus. Por isso o Senhor repreende e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva, a chuva serôdia que rega a terra. Tá vendo? As últimas chuvas tem a ver com plantação, tem a ver com as festas. E logo em seguida, Deus fala: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Por que Deus está citando Efraim e Judá? Porque os profetas revelam que Efraim, que era um filho de José, passou a ser filho de Jacó,
Deus prometeu que de Efraim iria sair multidão de nações, que foi a palavra usada como plenitude dos gentios, que aparece lá em Romanos 11. Efraim se tornou um reino, como está lá em Ezequiel. Eu não vou parar para ler tudo isso, são conexões rápidas. Ezequiel 37, você vai ver que Efraim se tornou um reino, que é o reino da casa de Israel. 10 tribos literais que iriam falar coisas a respeito dos gentios. E Judá se tornou um outro reino. É a casa de Israel, de 12 tribos, dividida em 2 casas, que Deus promete unir. Esse é o povo de Deus. Quando Deus une, os gentios vão ter que entrar aí, junto. Não existe corpo diferente. Por isso que Deus fala, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Veja as conexões. Quem não tem iluminação do Espírito de Deus, não vai entender que Paulo está tirando a ressurreição da igreja, de judeus e gentios, que ele fala lá no contexto, de ambos os povos daqui, e que logo em seguida o povo iria ler esse profeta, se lembrar das palavras de Paulo, iria se encontrar com os termos, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. E veja que aqui diz, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Quem é que foi despedaçado? Se você ler Oséias 5, a partir do verso 13, você vai ver que Efraim e Judá que foram despedaçados e eles vão reconhecer a sua culpa e vão buscar o Senhor. E na hora que eles forem buscar o Senhor, eles vão falar, vamos voltar para o Senhor, que é o que o apóstolo Paulo, como judeu, que recebeu a palavra de Deus primeiramente porque é judeu, está falando para os gentios. Voltem para o Senhor e vamos buscar o Senhor. Vamos formar as 12 tribos de Israel, que é o Israel segundo o Espírito. Primeira conexão. Depois, voltando em Efésios capítulo 2, você vai ver uma nova conexão a partir do verso 11. Olha só. Portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O que é comunidade? Israel é formado de 12 tribos, primeiramente. Sem Cristo, separado disso. Com Cristo, separado disso? Faz sentido isso? Agora Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Paulo fala, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2, judeus e gentios, que na revelação vai ser Efraim e Judá, é o contexto geral de Oséias, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Tudo isso daqui está sendo tirado dos profetas, Zacarias, Isaías. Vocês vão perceber que os que estavam longe, lá no tempo dos profetas, aonde eles profetizaram essas promessas, eram as 10 tribos literais, um Israel segundo a carne, que Deus rejeitou, dizendo, vocês não vão ser mais meu povo. Mas logo em seguida, lá no profeta Oséias, capítulo 1, Deus promete trazer eles de volta no futuro. Só que agora, Deus não quer trazer somente um Israel segundo a carne, porque não tem mais, eles se misturaram entre as nações. Então Deus quebra essa conexão de carne e sangue e traz agora as 10 tribos de volta dentre os gentios. Os gentios que formarão as 10 tribos para se unir com a casa de Judá e eles que são a esposa do Cordeiro, e isso está sendo confirmado lá nos 144.000, no selamento e principalmente nos capítulos finais do livro do Apocalipse, que aquilo ali ninguém pode contrariar. Tanto é que a linha pré-tribulacionista nem toca naquilo. Aquilo ali para ela é coisa estranha, deixa para lá, eu não quero saber disso. Eu quero saber só de um arrebatamento secreto e dessa vida morna que eu levo diante do Senhor, porque é uma vida de lixo, uma vida morna, é uma vida que não quer estudar a Escritura e quando quer é baseado em livros que distorcem a palavra de Deus e sempre pensando num comércio, num jeitinho de ganhar dinheiro. É terrível e por isso que Deus bloqueia o coração dessas pessoas, porque tudo é pensando em dinheiro e vaidade, não é pensando nas Escrituras. E Paulo diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O que significa sois da família de Deus? Concidadãos dos santos. Quem são os santos aqui primeiramente? São os judeus. Agora, os gentios entram para fazer parte dos santos e para fazer parte da comunidade de Israel, como Paulo falou nos versos anteriores.
E olha que coisa incrível que ele vai fazer aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o fundamento no singular, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, já falou de um edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Preste atenção nisso, irmãos. Não pode ser cego, coração duro a esse nível. Paulo está falando de um santuário que os homens, literalmente, estão sendo formados e eles juntos vão fazer parte de um mesmo santuário para a morada de Deus em espírito. Santuário, judeu e gentil, comunidade de Israel. Paulo praticamente está descrevendo a Nova Jerusalém aqui. Aqui tem duas conexões maravilhosas. Primeiro, vamos pegar de Zacarias no capítulo 8, porque Paulo está extraindo as palavras de Zacarias aqui do capítulo 8 e levando lá em Efésios dos versos 11 ao 22. Vejam como é bem semelhante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos de todos vós, que nesses dias ouvis esta palavra da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Esses fundamentos são literais, essa casa é literal, e essa casa literal vai refletir a realidade espiritual no corpo de Cristo. Isso não é complicado de entender. Paulo fala várias vezes que nós somos o santuário de Deus. Pedro faz a comparação entre as pedras do santuário de Deus e nós, as pedras vivas. Então isso é muito fácil de entender. Só que aqui vai dar lá na Nova Jerusalém, entendeu? Então, primeiramente, essas palavras que o Espírito de Deus falou para as duas casas, elas vão ecoar num nível mais profundo, numa realidade das coisas, para a igreja, lá no Novo Testamento, para judeus e gentios. Então, a boca dos profetas são os apóstolos que pregam a palavra. E quando aqui fala os fundamentos da casa de Deus, é que o Senhor Jesus, sendo o fundamento, a pedra principal, ele chama 12 apóstolos. E lá na Nova Jerusalém ele vai mostrar que o muro da cidade tem 12 fundamentos. E neles escrito o nome do Cordeiro. E eles estão adornados de todo tipo de pedra preciosa. Cada fundamento está adornado de 12 pedras preciosas. Isso é o que está escrito lá, irmãos. Não está escrito que cada fundamento é uma pedra preciosa. Está escrito que os fundamentos da cidade estão adornados de toda a pedra preciosa. E Deus narra 12. Ou seja, cada fundamento tem 12 pedras. 12 vezes 12, 144. Tá vendo? A estatura da muralha, 144. As pedras preciosas somos nós também. Ou seja, Deus nos misturou junto com os apóstolos. Mas como eles são cabeças, eles que vão julgar as 12 tribos de Israel, nos seus 12 tronos, em cada fundamento tem o nome deles. Mas cada fundamento tem 12 pedras preciosas. É outro nível. E aí diz, Deus está falando com quem aqui? Presta atenção, Deus fala, seja forte as vossas mãos e vão trabalhar para a edificação do templo. Verso 11. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor. Ou seja, nos últimos dias ele vai agir de maneira mais poderosa. Nos últimos dias começa com a vinda do Senhor Jesus, aonde ele vai ser o fundamento, a pedra angular e vai colocar 12 fundamentos no seu edifício. E desses 12 fundamentos, ele vai colocar 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, e toda essa edificação vai contar uma história de um só corpo do Senhor. E não de primeiro o gentil vai arrebatado, fica judeu na grande tribulação, fica gentil também, que faz parte da igreja ou não, não sei, é tudo uma loucura, e aí é arrebatado só no final da grande tribulação, ressuscita na frente dos profetas, os profetas ressuscitam só no final porque eles não são de Cristo. Que pudriqueira! Dá nojo ouvir um negócio desse. Tanta vaidade, tanta mania de grandeza. Eu vou ressuscitar na frente dos profetas. Eu sou filho de Abraão. Abraão não faz parte da igreja porque ele não é de Cristo. Quer dizer, faz parte dos salvos, mas Cristo veio num tempo determinado, né? Então Abraão não faz. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, as 12 tribos, os profetas não fazem parte da igreja. Porque os que vão ressuscitar são os que dormiram em Cristo. Então Abraão dormiu fora de Cristo. Aí eles vão ressuscitar depois, ou seja, o pai das nações perde as bodas e aí os gentios, essa loucura que você está vendo aí de mulheres contamináveis, mulherinhas, como Paulo fala, aí eles ressuscitam na frente e vão fazer bodas. Isso é um lixo, meu Deus do céu. Aí Deus fala, verso 13, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações,
Assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Ou seja, o que Deus começa a falar lá no verso 9, sejam fortes as vossas mãos, ele está falando com as duas casas. E por isso que Paulo pega essa palavra aqui, sabendo que a casa de Israel vai acabar se identificando com os gentios por intermédio das profecias, que eu não estou lendo nem metade delas, e aplica essas palavras para a igreja. E não é só essa vez que Paulo fez isso. Veja que ele pegou um pouco de Oséias 6, não foi? E aqui ele pegou um pouco de Zacarias 8, falando para as duas casas. Aqui é casa de Judá e casa de Israel. Vai aparecer Efraim aqui também, mas lá no profeta Oséias o nome Efraim vai aparecer com mais frequência. E aí Paulo está juntando tudo. Então Paulo está falando, nós estamos sendo edificados, vocês gentios, né? No mesmo santuário, aonde tem um fundamento que é Cristo, e para morada de Deus em espírito. E aí a gente pode voltar agora lá em Efésios. Só que agora a gente vai em Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo falou, sou prisioneiro por amor de vós, gentios. Presta atenção agora na conexão que eu vou fazer. Aqui em Atos 28, está para terminar o livro de Atos, com uma grande profecia. Esse livro é rico. Eu iria até me perder aqui dentro dele para provar as mesmas coisas que eu estou tentando provar, mas é aquela conexão rápida com Efésios 3. E aí, na conversa toda, olha a conclusão. Verso 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Aqui Paulo fala, eu estou preso pela esperança de Israel. Lá para os Efésios, Paulo fala, é por amor de vós, gentios, que eu estou preso. É só juntar uma coisa com a outra. É a mesma frase. Mas Paulo tem que ser estratégico. Lá para os gentios ele pode falar mais abertamente. Aqui para os judeus, que muitos deles aqui vocês vão ver no contexto que ficam incrédulos, outros passam a crer e há contenda entre eles, Paulo tem que falar com mais cuidado. Atos 26, 2 capítulos antes, para confirmar o que eu falei em Atos 28, Paulo, se defendendo perante o rei Agripa, ele diz, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa por Deus feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que Paulo estaria falando aqui que só os judeus estariam recebendo essa promessa e só eles estariam buscando a Deus de dia e de noite, almejando, desejando a ressurreição? Claro que não. Paulo embutiu aqui os gentios. Ele diz que é mestre dos gentios. Então veja, somando o que Paulo falou em Atos 26 com o que Paulo falou em Atos 28, você vê que Paulo inclui os gentios nas 12 tribos de Israel. O apóstolo Tiago, que se chama Yaakov, esse é o nome original que está até no grego, Jacobos. Colocaram o Tiago aqui por uma maluquice humana. É como se Jacó, Tiago, o apóstolo Tiago, que é Jacó, estivesse mandando um recado para as suas 12 tribos. É como um pai falando com seus filhos. É como Jacó, que recebeu a promessa de Deus de se chamar Israel, estivesse falando com as muitas nações que iriam sair dele. Tiago 1, verso 1, Tiago fala, Tiago, que é Israel, né? Jacó, servo do Senhor Jesus, para as 12 tribos de Israel. Tiago não está escrevendo só para judeu, como Martinho Lutero pensou, e por isso que ele abominou essa carta, quis tirar ela da Bíblia e tirou por um tempo, depois ele teve que pôr de volta, graças a Deus. Agora, imagine que você acabou de ler Efésios capítulo 2, você viu Paulo falando, vocês que estavam longe de Deus, não faziam parte da comunidade de Israel, agora vocês foram aproximados de Cristo. Em outras palavras, fazem parte da cidadania de Israel. Agora vocês têm Deus no mundo e fazem parte de Israel, para se cumprir a promessa que Deus fez para Jacó lá em Gênesis 35, a partir do verso 9, que de Jacó iria sair uma nação e uma multidão de nações. Deus iria trabalhar com a casa de Israel, lá com a casa de Judá, para projetar promessas para o futuro, onde gentios iriam entrar por intermédio da casa de Israel, Efraim, para se unir com a casa de Judá e formarem esse corpo de Cristo. Imagine que você leu tudo isso, imagine que você viu várias referências do apóstolo Paulo, leu o capítulo 2, do verso 11 ao 22, e aqui, olha o que Paulo vai falar, para chamar a atenção dos leitores. Efésios 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido
a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para com vós outros. Paulo fala, se é que vocês entenderam. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer este mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, Paulo está falando o que eu escrevi lá no capítulo 2, eu escrevi resumido. Vocês vão buscar lá nos profetas, vocês vão encontrar, se é que vocês entenderam. Porque pode ser que tem pessoas que leem e não entendem. Lê e não entende porque não vai ler os profetas. Mas aí Paulo, no verso 4, diz, pelo que quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Será que vocês entenderam? Eu escrevi resumidamente, mas quando vocês lerem, vocês podem compreender. Como? Indo pelas palavras dos profetas, não indo por denominações, por essas mulheres que tiram a virgindade dos santos e contaminam eles. Aí Paulo no verso 5 diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, agora está sendo revelado, Paulo está manifestando, mas foi revelado aos profetas. Por isso que Paulo fala profetas e apóstolos. Os profetas escreveram, o arrebatamento foi revelado primeiro para os profetas, não foi para Paulo. Paulo, ele fez a junção dos profetas, trazendo, não somente em uma carta, mas em várias. Até mesmo nas cartas de Paulo, você vai ter que buscar várias cartas para entender o assunto do arrebatamento. Mas sem as palavras dos profetas, vocês não entendem nada. Por isso que Paulo está falando. Então Paulo diz, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Seja que muitos gentios não conheciam isso. Agora que os gentios são chamados para fazerem parte da comunidade de Israel, agora está sendo dado a conhecer para eles. Nem o povo de Israel conhecia isso. Pedro, até o capítulo 9 de Atos, não sabia nada sobre duas casas. Mas Pedro estava sendo usado com a unção do Espírito para pregar a palavra, para falar de profecias. Mas Pedro não imaginava essas coisas. Essas revelações estão lá em Atos, coisa linda. Pedro acabou aprendendo muita coisa depois que entra o apóstolo Paulo. Aí o verso 6 diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e coparticipantes. Veja, eles entram sempre depois. Na hora do arrebatamento, graças a Deus, ele não vai fazer isso. Primeiro judeus e depois gentios. E como eu disse antes, muito menos primeiro igreja, depois judeu. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é muito claro para a gente. E veja bem, o apóstolo Paulo, ele disse que no capítulo 2 ele estava falando coisas que manifestam a dispensação da graça de Deus para os gentios, trazendo eles para o mesmo edifício, lembra? Efraim, Judá, Oséias 6, vocês estão formando um edifício. Então Paulo está falando de um edifício. Será que não foi aonde ele foi arrebatado ao terceiro céu? Será que não foi ali que ele viu as coisas? Embora ele não tenha lido Apocalipse, capítulos 21 e 22, ele foi arrebatado dentro do Apocalipse 21 e 22. No mesmo capítulo, quando chega no verso 17, Paulo diz, e assim... Aí vocês leem o contexto em casa, que é muito rico. Eu estou indo no verso-chave. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tem que estar vinculado com as palavras dos apóstolos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, e entender a profundidade. A Nova Jerusalém não tem uma altura, uma largura e um comprimento? São 12.000 estádios. Assim, quando Deus faz o selamento de 12.000 de cada tribo de Israel. É algo espiritual sendo mencionado para nós. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 4, verso 30. Veja que em cada capítulo tem uma camada, onde você olha para os 144.000 e olha para Nova Jerusalém e vê o Israel de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo de Deus, irmãos, é um só na palavra de Deus. É o Espírito de Deus escrevendo na mente do homem o nome do Pai e do Filho. Não vai ser um nome literal escrito na testa. E se Deus quisesse fazer isso, ele poderia fazer. Mas o mais importante é entender que na nossa mente nós vamos entender o nome do Pai e o nome do Filho. Há revelações embutidas no nome de Deus. Todo o Evangelho está resumido no nome de Deus e o próprio nome de Deus,
que é Ehier, Asher, Ehier, eu serei o que serei, já está resumido em Yud He Vav He, que é o tetragrama. Ou seja, há um resumo do resumo e ainda há mais um resumo para o tetragrama. É muito profundo. Mas o nome de Deus, para você conhecer, não é apenas falar, pronunciar. Existe o evangelho dentro do nome de Deus. O nome de Deus é muito profundo. Então esse é o selo de Deus, que Paulo diz que os gentios já foram selados. E esse dia da redenção está no singular e no futuro, porque existe um motivo. É o único dia, porque é o dia da expiação. É a sexta festa, aonde o Senhor Jesus vem nas nuvens, como ele prometeu lá no livro da lei. No dia da expiação, ele aparece nas nuvens entre a Arca da Aliança, ou seja, entre os querubins, e ali existe a expiação de todo o povo de Israel, em figuras. Na realidade, lá no Apocalipse 11, quando toca a última trombeta, a Arca da Aliança é vista no céu, e ali todos os santos e profetas ressuscitam. Eles vão receber o galardão. Ali está acontecendo o arrebatamento da igreja. É a mesma última trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Quais são as trombetas que Paulo está usando? Dizem eles que são trombetas de jogos dos coríntios, dos romanos. Não, o apóstolo Paulo é judeu, está falando das festas, falou de primícias, falou de Pentecoste. Lá em 1 Coríntios 5 ele falou de Cordeiro, de Páscoa. O efeito Pentecoste está em 1 Coríntios 14. Ele fala de uma trombeta em 1 Coríntios 14. Que se der som incerto, o povo não se prepara para a batalha. Em 1 Coríntios 15, ele fala de uma última trombeta. Na última trombeta acontece o dia da expiação, e ali, no mesmo contexto de 1 Coríntios 15, Paulo diz, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, que é aí a festa dos tabernáculos, e Paulo simplesmente quis usar a trombeta de jogos de Coríntios. Não pode ser as trombetas das festas de Deus mencionadas pelos profetas. Veja, se isso daí não é um cão vestido de pastor. Um homem que fala uma coisa dessa, irmãos, é um cão. É um porco que pisa nas pérolas. Porque ele sabendo, eu sei o que eu estou falando, hein? Ele sabendo de tudo isso, ele não pode voltar atrás, ele e eles, porque não é um só pastor que faz isso. Porque eles estão vendendo livros, prometendo coisas fáceis para a igreja, desconectando tudo. Então veja, olha o selo do Espírito aqui. Tá difícil de entender isso? O selo do Espírito não está lá? No selamento dos 144 mil e depois no Apocalipse 14, no efeito dos selados de Deus, aqueles que estão com o Cordeiro no Monte Sião. E não é só isso não, Apocalipse 22, porque o próprio Apocalipse ele quer se confirmar. Apocalipse 22 diz, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quem são os seus servos? Se você lê isso daqui para um pré-tribulacionista, ele vai falar que é a igreja, judeu e gentil. Ok. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Pronto. Não são os selados de Deus? A única maneira que eles têm de escapar disso daqui é dizer que primeiro houve um selamento para a igreja e depois um outro selamento para os judeus. Porque são selamentos diferentes, são dia de Cristo, dia de Deus, dia do Senhor, coisas distintas. A última trombeta de 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, é distinta da última trombeta do Apocalipse 11, a partir do verso 15. Mas o quê? Eles vão mudando tudo. Tudo tem que ser distinto, tudo separado. Tudo que é conectado, eles separam. Por isso que Deus também vai separar tudo que eles conectaram. Deus vai desfazer, anular, e vai envergonhar. Efésios 5, versos 26 e 27. Para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja aqui não está sendo sem mácula? Lá no Apocalipse 14, diz que os 144 mil são sem mácula. É a esposa do Cordeiro ali. E eles são virgens, não são? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Você acha que esse texto existe na palavra por acaso? Paulo está falando aqui para judeus e gentios, porque judeus também vão ler essa carta, que ele tem preparado o povo de Deus para apresentar o povo como virgem. Não pode ser virgindade literal, não tem nem como ser. Ou seja,
virgens que não se contaminam com outras mulheres. É isso. Existem mulheres contamináveis, porque lá no Apocalipse 17 existe uma mulher, Grande Babilônia, que se identifica primeiramente com a Igreja Católica Romana. Ela é chamada de Mãe das Abominações da Terra. Não que a Igreja Católica originou as abominações da terra e antes dela não tinha. Tinha. Jerusalém já tinha originado abominações na terra, mas antes de Jerusalém já existia abominações da terra. Desde lá do tempo de Nimrod, a revelação do mistério daquela mulher é Deus revelar por camadas todas as coisas abomináveis da terra. Ou seja, cada vez que Deus limpa a história, existe uma origem de uma abominação. Foi assim com Nimrod, foi assim lá no tempo de Salomão. Salomão colocou as 12 tribos como reis e sacerdotes na terra. Reis porque Jerusalém era a rainha da terra. Eles reinavam sobre tudo. Foi um testemunho que Deus deixou no templo e no templo de Salomão, que é a figura do milênio. Mas depois, Salomão pecou, as 12 tribos se dividiram, a casa de Israel começou a pecar, Judá também começou a pecar, só que aí Deus viu os pecados da casa de Israel e não suportou aquilo, rejeitou a casa de Israel, a casa de Judá viu e começou a pecar mais ainda que a casa de Israel. E aí você vê abominações na terra, de novo voltou. Israel, que era rainha, passou a ser comparada com uma meretriz, por isso que existem essas comparações, e aí pronto, eles começaram a pecar mais que as nações que estavam ao redor deles. Jesus vem, começa a limpar o seu povo, escolhe apóstolos, estabelece igrejas, as coisas começam indo bem, só que depois vinha a Igreja Católica Romana, e o que acontece? Altera todo o Evangelho de Deus globalmente, e a palavra de Deus acaba sendo sequestrada dentro do Império Bizantino, e fica assim por 1200 anos. E as abominações da terra voltam de novo. Essa é a mulher que está conduzindo as cabeças da besta. Entenderam? Ou seja, essa Igreja Católica, ela é mãe, ou seja, ela não é o início das abominações. A profecia é muito maior do que apenas olhar para ela. Mas qualquer pessoa que faz a leitura do Apocalipse 17 a identifica primeiramente. Então ela é mãe, ela é mulher, e se ela é mãe, tem filhas. O que a história conta pra gente? Depois vem Martinho Lutero, João Calvino, e depois começam a vir várias denominações. Os Adventistas do Sétimo Dia, cuja cabeça é uma mulher, Ellen White, perverteu todas as profecias de Deus, colocou um monte de porcaria só para atrapalhar a pregação da palavra. Ou seja, várias mulheres estão aí agora nas cidades, espalhadas pelas nações. Por isso que na profecia, por exemplo, Isaías, Deus compara mulheres com nações. No livro do Apocalipse, uma mulher é uma cidade, mas também são igrejas caídas, porque no futuro haveriam muitas igrejas dentro das cidades do mundo inteiro, ou seja, dentro de nações, igrejas caídas. E essas são mulheres contamináveis que iriam contaminar o povo de Deus. Mas aqueles que não se contaminassem com essas mulheres ficariam virgens. Esses seriam primícias para Deus, para serem apresentados ao Cordeiro. Fala a verdade. Isso daqui é outro nível. Isso daqui, tudo isso está em 2 Coríntios 11, verso 2 e lá no Apocalipse. Então a revelação é muito ampla. Então, irmãos, faltaram 2 cartas, Gálatas e Romanos. E como eu vou gastar tempo com essas 2 cartas, eu vou deixar para o vídeo número 2. Esse daqui, eu não vou dizer que foi o principal, mas foi o mais grosso, assim, o mais difícil para fazer as conexões. Em Gálatas e em Romanos, eu já vou considerar que vocês assistiram a parte 1 e vou falar de maneira mais direta. Então, assistiu a parte 1? Comenta, me diga o que você entendeu e o que você não entendeu, compartilhe o vídeo e espera para a parte 2, tá bom? Verifica a sua inscrição no canal, verifica o sininho para você receber notificação, e se você não estiver vindo no canal frequentemente, isso não sou eu que estou falando, é o que o geral fala. O YouTube acaba te desinscrevendo do canal, ou se você continuar inscrito, ele não te notifica. Então é bom você sempre verificar isso. Sempre vem no canal, dá uma olhada ali em alguma coisa, vai na comunidade, para você ficar ligado nos estudos, tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.